Hoje pela manhã, fizemos um longo, mas rico debate na Comissão de Constituição e Justiça, oportunidade em que nós sabatinamos duas indicações para o Conselho Nacional de Justiça. Uma indicação do Dr. Fabiano, que é consultor dessa casa, que foi reconduzido ao Conselho Nacional de Justiça. De igual forma, o Dr. Fernando Matos, juiz federal de primeiro grau, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, que mereceu também, por parte da Comissão de Constituição e Justiça, após a sabatina, uma votação extraordinária para que eles pudessem fazer parte do Conselho Nacional de Justiça, que está completando 10 anos, foi constituído em 2005 com um conjunto de responsabilidades que estão consagradas na Constituição Federal, e houve uma convergência relacionada aos desafios da justiça brasileira, sobretudo quando nós consideramos o elevado nível de congestionamento da nossa justiça, o que impõe atrasos em função de um conjunto de fatores, em função da cultura litigante brasileira, em função dos excessos de recursos que nós convivemos na justiça brasileira, em que pese a Constituição determinar o duplo grau de jurisdição. Ainda assim, são pelo menos 4 os recursos até que isso possa chegar a uma decisão por parte de um tribunal superior. Mas, senhora presidente, senhores senadores, o fato objetivo é que nós precisamos repensar o modelo. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de trazer para debate um documento relacionado e denominado a Justiça em Números. Importante que o CNJ continue tratando dessas estatísticas com a clareza e com a transparência. E eu faço menção a este documento, que é dirigido por uma conselheira do Conselho Nacional de Justiça, que mostra com todas as letras o tamanho e a gravidade do congestionamento na justiça brasileira. Eu me refiro ao trabalho apresentado pela doutora Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho e conselheira do Conselho Nacional de Justiça, onde ela apresenta um conjunto de números que nos levam à conclusão de que, por mais que a gente amplie os meios da nossa justiça, ainda assim ela não dará conta e não oferecerá à sociedade brasileira celeridade para que nós possamos até, quem sabe, de maneira definitiva, se possível for, contrastar a afirmação que faz parte do legado brasileiro, do sempre genial político, diplomata e professor Rui Barbosa, na medida em que justiça que tarda não é justiça, senão injustiça qualificada e manifestada. O fato é que nós precisamos repensar o modelo, repensar alternativas ousadas e criativas, como algumas que nós estivemos debatendo aqui no Senado Federal, como é o caso do Código de Processo Civil, que mereceu por parte do Senado um trabalho extraordinário que foi coordenado pelo ministro Fux, que acelera, que cria condições efetivas de regular melhor, com menos burocracia, com mais velocidade, o Código de Processo Civil. Foi assim também quando nós decidimos aqui, e eu tenho a satisfação de ter sido o autor desse processo, lá no início do seu debate, uma proposta que cria
A lei da mediação, a lei da arbitragem já foi resolvida, já foi votada. Nós estamos deliberando um outro projeto muito importante na Comissão de Constituição e Justiça, do senador Antônio Carlos Valadares, que cria critérios e procedimentos e regulamenta a audiência de custódia, com enorme possibilidade e potencial de resolver um dos problemas do nosso sistema prisional brasileiro, sobretudo as prisões provisórias, porque estamos com excesso de população carcerária. Ainda ontem, estatísticas apresentavam o Brasil como o quarto país em população carcerária, não apenas presos que foram sentenciados, internos sentenciados, mas internos também provisórios, e a audiência de custódia já implantada em alguns estados. Eu acho que o caso mais efetivo é o caso do Estado de São Paulo, projeto conduzido pelo governador Geraldo Alckmin, gerenciado efetivamente pelo secretário de Segurança do Estado de São Paulo, doutor Alexandre, e esse projeto propõe, senadora Ana Amélia, que nós possamos criar um protocolo e um padrão nacional para as chamadas audiências de custódia, que determinam prazo, celeridade, para que nós possamos ter atenção. E isso é um remédio, é uma vacina para a chamada elevada população de internos provisórios, presos provisórios que não foram sentenciados, que continuam acumulados nas delegacias do nosso Brasil, nas estruturas da Polícia Civil, enfim, aguardando solução. Mas eu quero me referir aqui a uma outra iniciativa que eu tive a oportunidade de apresentar ao Senado, e agradecer muito toda a contribuição que tivemos, inclusive da juíza de direito do meu estado, do Estado do Espírito Santo, a doutora Trícia Navarro, que se especializou em mediação, e ela foi muito importante na construção, porque me permitiu que nós pudéssemos ter acesso com especialistas de todo o país, para que nós, no Brasil, pudéssemos viver essa experiência. Até porque, senhora presidente, o papel da justiça na resolução de conflitos nem sempre é o de decidir contra ou a favor de um dos lados envolvidos. Buscar o entendimento, construir acordos e garantias, assim como saídas negociadas, também são tarefas dos agentes do judiciário e dos operadores de direito. É nesse sentido que nós estamos comemorando a votação por parte do Congresso e o envio para Sua Excelência a Presidente da República, para que, quero crer, ela possa sancionar, ou seja, estamos aguardando com expectativa que a Presidente da República possa regulamentar, sancionar, regulamentando e institucionalizando a mediação como prática na justiça brasileira. O Congresso Nacional já deliberou e falta apenas que a presidente sancione para que isso possa vir ganhar efetividade. Essa é uma opção segura ao litígio judicial, que começou a emergir com o chamado projeto de lei 517, ainda em 2011, de minha autoria, que foi aprovado recentemente pelo plenário do Senado e que aguarda, como disse aqui, apenas a sanção da Presidência da República para entrar em vigor. À medida que entra no plenário, não apenas o senador Aécio Neves, mas também o senador Aloysio Nunes Ferreira, uma outra alternativa é uma PEC de nossa autoria, que foi também relatada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que é a PEC 15, que impõe um outro sistema de recursos para que nós possamos agilizar. Matéria pronta para ser debatida pelo plenário do Senado. Enfim, nós precisamos buscar alternativas, precisamos ousar para que este modelo possa, na prática, oferecer resultados à sociedade brasileira. A proposta da lei de mediação, ela amplia as hipóteses para a utilização do instrumento da mediação, inclusive quando o conflito envolver a administração pública. Ela institui e disciplina o uso da mediação como instrumento para a prevenção e o desfecho consensual de conflitos. E o seu propósito maior é, na prática, desarmar obstáculos e rumar na direção segura do consenso.
A lei não pode ser vista como solução definitiva, e não é solução definitiva para todos os problemas da justiça, longe disso. Mas considero um importante passo entre tantos outros que nós precisamos ousar na construção de modelos que possam oferecer melhor e maior condição de respostas à sociedade. Arbitragem e mediação passam a constituir, portanto, métodos alternativos aos conflitos nos tribunais à disposição da sociedade brasileira. A diferença entre as duas opções é que, na arbitragem, um juiz privado escolhido pelas partes decide efetivamente a questão. Na mediação, por sua vez, este terceiro é o mediador, cuja missão é apenas tentar facilitar a comunicação e negociação para que os próprios lados cheguem a uma solução compartilhada. As duas modalidades que se complementam são apontadas como instrumentos eficazes para desafogar ou contribuir para descongestionar o judiciário, reduzindo os mais de 90 milhões de disputas judiciais em curso, algumas das quais se arrastando por décadas. Nos últimos 25 anos, o número de processos no país cresceu 80 vezes, enquanto o total de juízes na esfera federal e estadual cresceu 4 vezes, ou seja, a solução não está na expansão, no gigantismo dos meios, mas na busca de alternativas criativas e ousadas. Acredito que o uso da mediação se torne uma rotina, aproveitando das vantagens de se conciliar, ou seja, em lugar da cultura do litígio, a cultura do consenso e a cultura da conciliação. A opção pode se fortalecer ao se mostrar mais conveniente, menos onerosa, mais segura e mais rápida que as formas tradicionais e conhecidas de se fazer justiça. Nas ações que envolvem a administração pública, por exemplo, a lei pode e deve avançar com ainda mais vigor, estabelecendo novas experiências e melhores desfechos. Segundo especialistas, o Brasil está atrasado no que se refere à mediação, já regulamentada há tempos em vários países, como Estados Unidos, Argentina, Japão, Austrália e França. Por que não olhar para as boas experiências que estão dando certo mundo afora, adaptá-las à nossa realidade para que essas contribuições possam nos ajudar? Lá e agora aqui, o Instituto pode ser aplicado em vários impasses, como os impasses administrativos, escolares, familiares, empresariais, trabalhistas, prisionais, ambientais e assim por diante. É importante ressaltar que o mediador não tem missão nem licença de decidir o conflito. Seu papel é o de catalisar soluções e ajudar as partes a se comunicarem de forma clara e neutra, contendo os riscos de desvios motivados pela emoção, que são sentimentos absolutamente naturais nesse ambiente de conflito. Nesse sentido, e já caminhando para o encerramento, senhora presidente, um bom exemplo do sucesso do uso desse instrumento é, por exemplo, da pensão alimentícia, no qual o contexto passional costuma prejudicar o esforço para se chegar a um entendimento com evidentes prejuízos à estrutura familiar. Esse método alternativo será, então, melhor empregado na busca de solução de impasses menos graves, no caso de separações, divórcios e também dos pequenos conflitos entre pessoas. Ficam excluídos da mediação apenas os casos que tratarem de filiação, adoção, poder familiar, invalidade de matrimônio, interdição, recuperação judicial ou falência por restrição do nosso arcabouço jurídico. A lei de mediação se destina, pois, a ampliar as chances de sucesso nas tarefas do setor jurídico. Ela estabelece que os procedimentos adotados, bem como os requisitos para o mediador, serão disciplinados
pelas normas do Código de Processo Civil e do Conselho Nacional de Justiça. Ao desafogar a justiça por meio de acordos entre as partes, antes mesmo de uma decisão nos tribunais, estamos, antes de tudo, oferecendo mais justiça ao cidadão. A mediação, portanto, é um favor àqueles empenhados em construir uma sociedade onde possa prevalecer a democracia e a paz social. Portanto, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos comemorando, presidente, a aprovação da Lei da Mediação pelo Congresso Brasileiro, como mais um passo, um importante passo na direção de nós descongestionarmos o ambiente da justiça brasileira. E fica naturalmente a expectativa de que a presidente da República possa sancionar o mais rápido possível, regulamentar a lei da mediação para que ela possa cumprir com os seus propósitos e possa se traduzir em avanços para a justiça brasileira. Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores senadores.